Olá, bom dia, eu sou o pastor Tonáquio e nós estamos na campanha Reconstruindo os Muros e as Portas de Nossa Vida. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, de Neemias. É um capítulo muito extenso, vou fazer só a leitura. A explicação fica para outro vídeo. Nos acompanhe, por favor. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperet, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Pate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Ratu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Aldonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Até, da família de Ezequias, 98, os filhos de Razum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Harife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém de Netofa, 188, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Bet-Asmavete, 42, os homens de Criat Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramai, Geba, 621, os homens de Micmais, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721, os filhos de Senaa, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imé, 1.052, os filhos de Pazu, 1.247, os filhos de Harim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necota, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéa,
os filhos de Bezai, os filhos de Meoni, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Haru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Raça, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nezia, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sorete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatia, os filhos de Ratil, os filhos de Boquerete e Azebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Mé, porém não puderam provar que suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaía, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arretéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arretéis, em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Ok? Que Deus em Cristo abençoe. A gente continua a leitura amanhã, em nome de Jesus.